Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje, cara, queria falar da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, a CBF fez o sorteio lá das primeiras fases da Copa do Brasil e tudo. E ao divulgar o regulamento, apareceu no regulamento ali uma modificação importante na Copa do Brasil de 2020. Bem diferente, bem impactante, para melhor, na minha opinião, em relação à Copa do Brasil, acho que foram 17, 18 e 19, que é o seguinte: a partir do ano que vem, nas oitavas de final, não tem mais pote um e pote 2. O que acontecia nas oitavas de final? O que acontecia até o ano passado? E que isso continua nesse ano. 80 clubes começam jogando a Copa do Brasil, vão jogando, aí 80 viram 40, 40 viram 20, 20 viram 10, 10 viram 5, que são os 5 times que avançam para as oitavas de final. Então 80 vão se matando até sobrarem 5 times. Esses 5 times se juntam aos 11 pré-classificados. Os 11 são os 8 da Libertadores. Nesse ano são, vamos ver se eu lembro de cabeça, Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio, São Paulo, Furacão, Inter e Corinthians. Lembrando que Inter e Corinthians ainda tem que passar pelas fases iniciais ou a pré-Libertadores. E se juntam aos 3 também pré-classificados, que são os campeões da Série B, no caso o Red Bull Bragantino, da Copa do Nordeste, no caso Fortaleza, e da Copa Verde, no caso o Cuiabá. Então os 5 que seguiram se juntam aos 11 pré-classificados. E aí você tinha 2 potes na hora do sorteio. O pote 1 com os 8 da Libertadores e o pote 2 com os outros classificados. Os 3 que já estavam direto lá de Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B, e os 5 que começaram desde o início da competição. A partir de 2020 não tem mais isso. O sorteio será um pote com os 16 times e todo mundo pode pegar todo mundo. Ou seja, até 2019, o time da Libertadores obrigatoriamente pegava um desses outros times, ou os 3, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Série B, e os 5 que seguiram. Então você não tinha confronto entre clubes que vieram da Libertadores. A partir de 2020 vai botar todo mundo no pote e vai sortear. Então o Flamengo pode sortear o Inter, o Palmeiras pode sortear o Grêmio e o Atlético Paranaense pode cair de cara para sortear o Santos. Então isso eu acho positivo, porque, em tese, os times da Libertadores são os melhores times, pelo menos eram os melhores times do ano anterior. E aí quando você faz essa divisão, você estava gerando uma situação que era sempre os times da Libertadores, ou quase sempre os times da Libertadores, avançando às quartas. Teve ano que os 8 classificados para as quartas de final tinham jogado a Libertadores. No ano passado, por exemplo, 7 dos 8 times que estavam nas quartas de final tinham jogado a Libertadores. O único que passou sobre isso, o único que rompeu essa marca foi o Bahia, que eliminou o São Paulo nas oitavas. Então, acho que do ponto de vista de melhorar o torneio, eu acho que é melhor você botar todo mundo no mesmo pote. E aí, se pegar time da Libertadores, que o time da Libertadores faz parte do sorteio ou do azareio para alguns. Então isso eu acho bom. Eu publiquei isso no meu Twitter, dizendo que eu achava isso bom. E aí muita gente veio falar comigo. Se você não me segue no Twitter, procura lá, @VitorSérgio. Só procurar lá, @VitorSérgio. E aí muita gente veio me criticar, muita gente veio falar comigo, muita gente veio sugerir coisa. Quase que me acusando de estar elogiando algo que a CBF fez. Eu, como digo, eu tenho muita crítica à CBF, eu critico demais muita coisa que a CBF faz. Agora, quando a CBF faz uma coisa boa, eu elogio. Agora, eu elogiar isso não quer dizer que eu ache a Copa do Brasil perfeita. Muito pelo contrário. Eu acho que a Copa do Brasil tem muita coisa errada ainda. Essa medida em específico eu acho que vai para o bem da competição, mas tem muita coisa errada. Por exemplo, para começar, a Copa do Brasil, ela é ditada por política. Por quê? Porque essas 3 vagas que eu falei, vaga direta nas oitavas, para o campeão da Série B, para o campeão da Copa Verde, para o campeão da Copa do Nordeste, eu acho que não se justifica.
Não tem motivo para você falar isso e é até injusto, porque nem todos os times do Brasil podem disputar a Copa do Nordeste, nem todos os times do Brasil podem disputar a Copa Verde, e a Série B, por mais que você ganhe a Série B, você está ganhando um torneio de segunda divisão. Então, não acho justificável. Acontece por quê? Por política. A CBF fazia política dando vaga na Sul-Americana, tanto na Copa Verde quanto na Copa do Nordeste. A Conmebol acabou com isso, falou que para ir para a Copa Verde, para ir para a Sul-Americana, tinha que ir via Campeonato Brasileiro. E aí a CBF, para fazer política, deu essa solução de botar esses times direto na semifinal da Copa do Brasil, que já garante uma premiação boa, né, muito boa, 2,5 milhões de reais. No mínimo, só por entrar na semifinal ganha 2,5 milhões de reais. Então, isso daí é uma coisa ruim. A própria entrada dos 8 da Libertadores nas oitavas de final, eu também acho ruim. Eu não gosto. Eu acho que você fazer um torneio com 80 clubes para sobrarem 5 para as oitavas de final, eu acho muito. Eu acho que o ideal seriam os clubes da Libertadores entrarem em uma fase antes das oitavas de final, pelo menos na fase de 16 avos de final. Só que não. Por quê? Porque não tem calendário. Porque para dar 16 vagas para os estaduais, 16 datas para os estaduais, a CBF fica se equilibrando no calendário. Então, você acaba gerando isso. Eu não gosto dos clubes da Libertadores entrarem direto nas oitavas. Eu acho que eles deveriam entrar na fase anterior, pelo menos. Pelo menos. O ideal mesmo seria, sei lá, 2 fases antes, mas enfim, pelo menos na fase 16 avos de final. E a CBF não faz por quê? Porque tem que fazer política com os estaduais. Tem que medir lá as 16 datas para os estaduais. Eram 18, já caíram para 16. Outra coisa, a regra da Copa do Brasil de começar com, nas 2 primeiras fases, um jogo só na casa do time de menor ranking, eu acho ruim. Agora, pior ainda é você fazer isso com a vantagem do empate para o time visitante. Então, aí ela faz? Ela bate e assopra, né? Ela pega jogo único, por causa de data. Até algum tempo atrás, as fases iniciais também era ida e volta. Tinha aquele negócio, se o visitante ganhasse por 2-0 nas 2 primeiras fases, eliminava o jogo de volta, mas poderia ter jogo de volta. Aí o que ela fez? Por causa de data, ela botou jogo único. Ah, mas jogo único é onde? É sorteio? Como faz na Copa da Inglaterra, na Copa da França? Não. É na casa do time de pior ranking. Ou seja, na casa do time melhor qualificado no momento. Ok. Mas aí ela, para resguardar o time grande, ela bota o time grande jogando pelo empate. Então, por exemplo, na Copa do Brasil passada a gente teve Ferroviário e Corinthians. O Ferroviário foi 2-2, tudo bem, até que o Ferroviário me vendeu o mando, né? Em vez de jogar em Fortaleza, jogou no Paraná. Mas no jogo que ele era mandante foi 2-2. Corinthians passou, o Ferroviário caiu, foi embora. Juazeirense e Vasco, a mesma coisa, né? O Vasco estava perdendo, empatou em 2-2, o Vasco seguiu, o Juazeirense foi embora. Então, acho que essa regra eu acho ruim. Você quer fazer em jogo único? Sorteia. Empatou? Pênalti. Empatou, pênalti. Ok, pode sortear, pode dar a situação de um time muito pequeno, como tem a Copa do Brasil, e colocar. A própria essência da Copa do Brasil, ela poderia ser diferente. Nós aqui brasileiros poderíamos aprender com quem faz Copas bem, como é o caso da França e da Inglaterra. Por quê? Porque ali eles botam todos os times, praticamente todos os times profissionais e até amadores que querem jogar, eles jogam. Mas para isso fazem muitas fases eliminatórias anteriores, né? E sempre em um jogo. Então você poderia fazer a Copa do Brasil começando desde janeiro para os times que quisessem, divisão que estivesse. Logicamente, você ia chegar ali, ia fazer uma competição mais modesta, cada um no seu estádio, de repente regionalizada, mas você ia fazendo. Quer se inscrever? Ok, se inscreve. Vai matando sempre em jogo único até você entrar com os times profissionais. Isso poderia ser feito, mas a CBF não faz por algumas situações. Tanto o jogo único quanto o jogo único sem vantagem para o mandante, a CBF não faz por política. Por quê? Porque para fazer isso, a CBF iria ter que diluir a premiação. Então ia ter clube grande reclamando. Diluir, que eu digo, mais prêmio para mais times. Ia ter clube reclamando. Se ela bota ali
jogo único, na casa do time de menor ranking, sem vantagem por empate, ia ter muito clube de grande torcida, de grande poderio caindo. Então a CBF, ela tá sempre... O que a CBF faz com a Copa do Brasil? A Copa do Brasil é uma joia na mão da CBF, mas ela está sempre usando politicamente a Copa do Brasil. Ela está sempre se equilibrando ali entre fazer o que é melhor esportivamente e se equilibrar no político. Vale lembrar que até um tempo atrás, alguns clubes, eles podiam quase que dirigir o sorteio, de dizer se ele preferia enfrentar um time de menor poderio para tentar avançar ou receber logo um grande na sua casa para ter uma baita renda, para receber um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, um Vasco, um Botafogo, um Atlético. Os clubes podiam falar de repente, se eu recebo um clube de grande torcida aqui, eu faço a minha renda, garanto o meu ano. Então, a CBF usa a Copa do Brasil de forma política. E aí, ao ter que equilibrar política, ela perde a chance de consertar o torneio. Essa medida de acabar com o pote do sorteio das oitavas, poder sortear, por exemplo, time da Libertadores contra time da Libertadores, eu acho uma boa. Mas é mais uma medida da CBF remediando, tentando consertar a Copa do Brasil. Porque para fazer de fato uma Copa do Brasil melhor, você teria várias outras coisas para fazer. Como, por exemplo, mexer no calendário e de repente você botar mais clubes, não só 80 clubes, né, no caso 91 clubes, se considerar os que entram na oitava, mas você poderia colocar mais, você poderia colocar 100, 120, 130, 150 clubes que queiram disputar, que mostrem ter condição financeira de disputar. Ele poderia acertar esse negócio do time visitante jogar por um empate, que você acaba de certa forma protegendo um grande que poderia cair num jogo em um empate. Então você tem uma série de situações que a CBF faz e tenta equilibrar a politicagem com a Copa do Brasil. Mas essa medida das oitavas eu achei boa. Enfim, quais sugestões você acha? O que você acha da Copa do Brasil? O que você acha que a CBF tem que fazer para melhorar a Copa do Brasil? Manda aqui embaixo nos comentários e o resto você já sabe. Aqui em cima no sininho você ativa para ser avisado quando tiver outros vídeos. Aqui embaixo você deixa o like se gostou e se inscreve no canal, botão vermelho escrito inscreva-se se você não é inscrito. E vou deixar 2 vídeos aqui de sugestão para você assistir mais um. Toda vez que você vê 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal do VSR a crescer. Muito obrigado, valeu, tchau.